Oi, meu nome é Pedro e junto com o meu grupo fizemos uma calculadora em linguagem C para trabalhar com polinômios. E esse projeto faz parte da disciplina de Algoritmos de Programação 2. E o objetivo principal do projeto é implementar um programa que manipula polinômios de uma forma interativa, para que facilite operações que manualmente são complicadas, como o cálculo dos polinômios, a soma e a multiplicação deles. E tudo isso vai ser apresentado em um menu, onde o usuário pode escolher a operação desejada e o resultado irá aparecer na tela. Agora falando mais sobre a parte de estrutura do nosso programa, utilizamos bastante o mecanismo de funções da linguagem C, né? Na parte de declarações de funções, começamos declarando a função menu, que tem como função disponibilizar para o usuário as opções disponíveis e assim ler a opção que ele escolheu. Agora, partindo para a segunda função, seguimos com a função de ler polinômios, que é responsável por pedir ao usuário o grau do polinômio e, após isso, o coeficiente do próprio polinômio. Em seguida, temos a função imprimir polinômio, que é a única função que vai imprimir na tela o polinômio completo, né? Que vai imprimir os valores dos polinômios. Agora, partindo para a função avaliar polinômio, é informada lá nela, né, é informado o valor de x, e a função calcula quanto vale realmente o polinômio, né, substituindo a variável pelo valor descrito. A próxima agora, ela fala sobre a função somar polinômios, que é a principal, que baseia-se na escolha número 2 do nossa interface, que é a função de somar dois polinômios. E nela, como o nome disse, ela pede valores de dois polinômios, ou seja, as variáveis de acordo com... Ela pede primeiro o grau, depois ela pede o valor de cada grau, e em seguida ela faz a soma dos dois polinômios solicitados. E a função de multiplicar polinômios é a mesma coisa da soma, só que ao invés de somar os dois polinômios, ela faz a função de multiplicá-los. Agora, partindo para a função principal, que é onde o nosso programa roda, que é a função int_main, começamos com uma mensagem de bem-vindo ao programa e logo depois iniciamos com do while, que faz um laço de repetição. Em seguida, já começamos com a primeira função, que foi dita anteriormente, que é a função menu. Agora iniciamos a questão das condições, que baseado na resposta do menu, a condição é diferente, ou seja, se o menu for, se o usuário digitar 1, ele está querendo a função calcular valor dos polinômios. E caso seja o 2, aí vai para a função de soma. Caso ele digite 3, vai para a função de multiplicar os polinômios, e se ele digitar 0, acaba o programa. E a gente acrescentou também a possibilidade de, caso o usuário digite algum número não reconhecido, que apareça que a mensagem está errado, que o número que ele digitou está errado, e para digitar um valor disponível mostrado acima. Rodamos o nosso programa e aparece a interface principal. Bem-vindos ao nosso programa de polinômios. Aí o menu principal e as 4 opções: calcular valor de polinômio, somar polinômios, multiplicar polinômios ou sair do programa. E a interface de digite sua escolha. Vamos começar apresentando um por um. Vamos começar pelo primeiro, né, que é calcular o valor de polinômio. Então a gente clica 1, ele já pergunta, digite o grau do polinômio. No exemplo que eu vou dar aqui agora, vai ser 2. Aí ele pede o x elevado a 0, vamos colocar 1. Aí x elevado a 1, vamos colocar menos 2. Menos 3, e x elevado a 2, 2. Aí ele mostra o polinômio armazenado e mostra como ficou a função do polinômio, né? E ele pede o valor de x. Aí vamos supor, e ele digita o valor de x é x. Aí ele substitui na função e ele dá o valor. Que o valor do polinômio em x é igual a 2, é 3. Aí agora vamos para a segunda possibilidade, que é somar os polinômios. Aí ele pede o grau do primeiro polinômio, aí a gente coloca aqui o grau vamos colocar 1, não, vamos colocar 2 nesse exemplo. Aí x elevado a 0 a gente bota 1,
x elevado a 1 bota 0 e x elevado a 2 bota 2. Aí fica digite o grau do polinômio, aí ele mostra o primeiro polinômio completo e pede a solicitação do polinômio do segundo polinômio. Aí o segundo polinômio a gente bota 3, menos 1, 4, 0 e 1. E aí ele mostra o resultado da soma dos dois polinômios que foi digitado acima. E como última opção, que é a opção de multiplicação de polinômio, é a mesma coisa da soma, então é só a gente colocar os dois polinômios. Vamos colocar 2 graus, 1 e 0. Aí o 2 a gente bota a mesma quantidade, 1, 2, 1. E aí ele mostra o resultado da multiplicação. E aí, caso a gente queira sair do nosso programa, só digitar 0 e ele fala que você que está saindo do programa. E aí clica Enter e já era. Foi isso. Bom, então concluindo, através desse projeto eu consegui colocar um pouco mais em prática e aprender um pouco mais sobre os conceitos fundamentais da programação em si, como o uso de vetores, a criação e chamada de funções, e principalmente a questão da modularização, que é quando cada parte do código tem a sua função bem definida. O projeto desenvolvido atende bem às questões avaliativas, podendo avaliar, somar e multiplicar os polinômios de maneira interativa e bem organizada. Realizando o programa, eu também percebi que não é importante apenas a questão da lógica, e sim também da clareza que vai ser apresentada para o usuário que estiver usando o programa. Dito isso, o projeto pode passar por upgrades futuros, incrementando a derivada, a divisão de polinômios e também a apresentação de gráficos. Bom, esse é o nosso trabalho, essa é a conclusão e eu agradeço muito a sua atenção. Muito obrigado.